Bom, então hoje, e antes desta segunda sessão, vamos distribuir a quem não esteve a lista completa dos livros do Pietro Baldi. Livros sobre os quais fizemos um pequeno comentário genérico, sucinto, mais propriamente, na última sessão. Portanto, para aqui a Diana, a Maria José. Eu recebi no mail. Foi. Eu recebi isso, Então, a lista. Muito bem. E recebi É verdade, os tem razão. certos dos textos. Exato. Que, ao que Muito parece, bem. tiveram o mesmo. Exatamente, lemos muito bem. Ora, então aqui está. Esta segunda sessão, então, tem por temática intuição e modos cognitivos e supraconsciência. E consideramos que se trata de um conteúdo, este que nos propomos tratar na sessão de hoje, e embora já lhe tenhamos aludido na sessão anterior, no final, e provavelmente, vamos ver como decorre hoje, mas é possível que ainda façamos alusão na próxima aula, e depois, a propósito de outras coisas, em sessões vindouras, porque é de facto uma temática muito importante e, quanto a mim, muito bem colocada pelo autor, Pietro Baldi. A aula de hoje, dizia ele, já disse bem, é intuição e modos cognitivos e supraconsciência. Não sei se já tinha lido o sumário, mas enfim, fica lido de novo. E, portanto, dizia eu, é uma temática axial e que, no meu modo de ver, tem iminente e relevantíssimo interesse prático, no sentido muito, talvez muito peculiar, que eu dou à palavra. Para mim, práticas, e, portanto, prático, é aquilo, seja o que for, que leva à transformação evolutiva da nossa natureza. Ou seja, numa palavra muito sintética, ou numa expressão muito, muito sintética, aquilo que nos torna melhores. Ou dito porventura de uma forma ligeiramente mais desdobrada, aquilo que nos faz polarizar em níveis mais elevados de consciência, aquilo que torna o nosso entendimento e a nossa vivência mais abarcante, ou seja, considerando mais camadas progressivas de profundidade do universo e considerando mais dos outros, visto que nós frequentemente, há muito que não usava esta palavra que vou usar a seguir, e digo quase com alguma satisfação por causa disso, nós estamos frequentemente demasiado ensimismados. Ou seja, a nossa consciência não vai além de onde chega os nossos braços, o nosso entendimento não vai além de onde alcança a nossa vista, a nossa sensibilidade não vai além do que o nosso ouvido percebe, e mesmo assim percebe muito pouco, porque tantas vezes somos alheios, não vemos, não ouvimos aquilo que palpita à nossa volta, tanto naqueles que nos estão próximos, como em geral em todos os seres que connosco partilham a existência universal. E ampliar a nossa consciência para camadas cada vez mais profundas e mais abarcantes de entendimento e de vivência é aquilo que para nós é verdadeiramente a prática. É isso que é prática. É isso que nos transforma, é isso que, como o autor aliás diz, num incêndio muitas vezes doloroso, consome a nossa natureza inferior e, ao mesmo tempo, inflama e desperta aquilo que em nós é mais nobre e mais digno. O resto, tudo o resto, todas as práticas do mundo, todas as concentrações e meditações, todas as leituras, todos os cursos, todas as conferências, tudo o que quer que se faça é instrumental para isto. São apenas meios para chegar a esse fim e são bons meios se são bem-sucedidos, são meios que ou não são bons, ou outra hipótese, não foram corretamente aplicados, se não
atingem esses objetivos. Ora bem, a obra do Pietro Baldi e, particularmente, a grande síntese, foi escrita numa época que era ainda em termos filosóficos e de pensamento científico, caracterizada pelo materialismo e ou pelo ceticismo. Certo? Eu ia dizer agnosticismo, mas renuncio a isso por razões que alguns conhecem. Eu tenho, pela posição do agnóstico, pelo agnóstico no sentido rigoroso do termo, um profundo respeito. Aquele que diz eu não sei, não tenho a certeza. Pode ser que sim ou que não. E que, o que não é muito frequente, talvez, é verdade, que nessa posição agnóstica, no entanto, tem o esforço de ter uma compreensão real, efetiva, rigorosa, evidentemente, é acreedor do nosso respeito. Coisa distinta é o materialismo e o ceticismo preguiçoso, que muitas vezes existe. Eu quero lá saber disso, e citando sempre, ou citando uma vez mais, porque não é a primeira vez que aqui o faço, citando as palavras do apóstolo Paulo, salvo erro, numa das suas epístolas aos Coríntios, que, como sabem também, alguns, peço desculpa de remeter, e ao arrepio da opinião de grande parte dos críticos, são, para mim, a obra-prima maior das cartas de São Paulo. Normalmente, a maior parte, desculpem estar-me a repetir, a maior parte dos críticos, digamos assim, entendem que o seu grande resumo é a Epístola aos Romanos, não sei se é, mas para mim a sua obra mais notável, o seu escrito mais notável, é de facto, no fundo, as duas Epístolas aos Coríntios, mais a primeira que a segunda, mas são de forma, de facto, um conjunto notável. E, dizia eu, ou citava eu, aqueles que, no fundo, às vezes com alguma sofisticação mental, o seu ceticismo quer apenas dizer vamos comer e beber, porque amanhã morreremos e depois logo se vê, não é? Mas vamos, entretanto, gozar a vida sem mais, porque pensar em certas coisas faz dor de cabeça e até podemos ficar maluquinhos, como se a maior parte de nós não fôssemos já perfeitamente loucos, como se a civilização que construímos não tivesse tanto para testemunhar em favor da loucura do ser humano comum. Bom, adiante. Mas, nesse contexto, o Pietro Baldi ocupou-se, nas suas obras, da questão gnoseológica, ou da teoria do conhecimento. Ou seja, podemos nós ou não aceder a um entendimento além da superfície das coisas. Podemos nós ou não não ficarmos confinados à pergunta que a ciência visa responder, que é o como, mas alargar isso aos porquês e aos paraquês. E mesmo esse como, ampliá-lo também mais além da superfície mais externa, passa a redundância, mais material, mais epidérmica, mais fenomenal das coisas. Podemos ou não. Tem ou não o ser humano instrumentos, há ou não um método que o conduza a um conhecimento seguro, a um conhecimento universal, a um conhecimento suficientemente amplo para compreender a natureza essencial do universo, da vida, dos fenómenos e para compreender o encadeamento completo das causas ou leis que regem esse universo, assim entendendo integralmente o conjunto de efeitos de situações que observamos à nossa volta. E ele responde afirmativamente a isto, apontando para a intuição que, a meu ver, ele caracteriza magistralmente. Já lá vamos. Ele diz o seguinte:
logo na sua primeira obra significativa, na sua primeira obra deliberada, que é a Grande Síntese. Naquela lista de livros que indicamos, o tomo que aparece em primeiro lugar é as Grandes Mensagens. Mas eu não sei, sinceramente, quando é que se pretendeu dar a isso uma reunião para formar um livro. Foram mensagens que foram surgindo esparsamente ao longo do tempo e ao longo de várias décadas. Mas a sua primeira obra deliberada foi, portanto, a Grande Síntese, e é quase logo no início, nas primeiras páginas, que ele aborda essa questão que, já agora, isto vale a pena talvez escrever-se aqui, é retomada em praticamente todas as suas obras, mas particularmente nestes livros, as Noures, como aliás já tinha dito na aula anterior, mas também nos livros Ascese Mística e a terceira civilização, ou a nova civilização do terceiro milénio. Ele afirma então, estava eu a dizer, o seguinte: a nossa razão habitual, a nossa razão comum, a nossa mente normal, o tipo de mentalidade e de razão que o homem comum, na maioria dos casos, utiliza, é útil para as pequenas coisas do dia a dia. Aquelas que estão dependentes de estímulos sensoriais e que dizem respeito às coisas físicas e às coisas que, embora psíquicas, estejam estreitamente dependentes da existência física. Este ou aquele anseio, este ou aquele desejo, esta ou aquela necessidade. Acrescenta que o método de investigação usado pela ciência, e nomeadamente pela ciência do seu tempo, isto parcialmente alterou-se, devo-se dizer, é adequado, é relevante, mas é limitado. É adequado para compreender e explicar, por relações de causa e efeito, a superfície das coisas. Os aspectos mais aparentes, mais externos. Esses aspectos, afirma ele de modo bastante claro neste livro, Ascese Mística. Talvez daqui a pouco leamos um pequeno excerto, mas particularmente neste capítulo Objetivismo e Subjetivismo. Está nas páginas 28 a 33. É logo dos primeiros capítulos. É o capítulo 5 da primeira parte. A primeira parte tem 20 capítulos, a segunda tem 26, portanto um total de 46 capítulos. É logo no quinto. Ascese Mística. É um dos que pus ali. E que em breve estará disponível. Este método é um método de objetivismo. Científico. Este método científico. E, em geral, também o nosso método de cognição normal. É um método objetivista que é caracterizado, isto agora é importante, pela separatividade, pela dualidade entre o sujeito e o objeto. Certo? Eu disse há pouco que ia citar este livro e vou já citar, não é? Podia nem ter fechado, mas enfim, resolvi agora. Ele conclui esse capítulo dizendo: enquanto o objetivismo distancia,
Não, eu vou ler um bocadinho mais atrás, peço desculpa, senão... Vou ler aqui até uns certos maiores, peço desculpa já agora. O objetivismo é, pois, filho de um preconceito, de um fundamental instinto humano. Que valor terá ele quando transportado para a atmosfera rarefeita da concepção? A distinção entre sujeito e objeto não é somente separatismo que distancia e cava insuperável abismo de incompreensão entre observador e fenómeno, mas, em rigor, é também antagonismo, porque a observação parte, precisamente, da negação e da dúvida e, como garantia de verdade, toma precisamente a desconfiança, opondo-se à confiança e à fé, isto é, assume-se uma atitude mental que fecha a priori todas as vias de comunicação. E depois diz, o oposto é o método do subjetivismo e da intuição. Enquanto o objetivismo distancia e separa, o subjetivismo aproxima. Enquanto o objetivismo diverge, o subjetivismo converge e unifica, etc. Ora bem, diz ele, o uso comum da razão e este método objetivista, baseado na separação entre sujeito e objeto, e pressupondo, acrescento eu, ele também fala disso, embora talvez não exatamente como eu vou dizer, e pressupondo que os objetos são tal qual o percebemos na sua externalidade, certo? Serve para uma compreensão superficial e que é muito popular, quer sob a forma de senso comum, quer sob a forma do prestígio da palavra ciência ou científico, porque é numericamente maioritário. Ou seja, isto é o tipo de cognição a que a maior parte das pessoas tem acesso e, por isso, o único que valora. Porque para outros métodos que vamos falar, são precisos requisitos que boa parte das pessoas, porventura a maior parte das pessoas, não tem, porque tal implica um esforço, um mérito, um caminho percorrido de modo relativamente longo e até penoso. Certo? Reparem, não se pretende aqui dizer que a razão comum, e nomeadamente os métodos indutivo, em particular, usado nas ciências ditas físicas ou experimentais, são maus. Ninguém pretende aqui dizer, eu pelo menos não pretendo já agora, que a ciência é um esforço inútil. Trata-se apenas, primeiro, de reconhecer os seus limites e de, em reconhecendo os seus limites, dizer há outros métodos, há outros instrumentos cognitivos de que dispomos para chegar a outro tipo de conhecimento que não se confina nesses limites. Estão-me a fazer entender nisto? Esse tipo de conhecimento, ele designa-o de diversas formas, como investigação subjetivista, como supraconsciência, como, o que já falámos na última sessão, como intuição. Eu faço aqui um parênteses. Compreendendo inteiramente e subscrevendo a sua apologia do que ele chama subjetivismo, e que, aliás, aparece em vários autores de pendor teosófico também, eu penso que, em rigor, essa não é a melhor formulação das coisas. Ou, pelo menos, não é hoje em dia a melhor formulação das coisas, tendo em conta a carga que a palavra subjetivismo, ou outras coligadas, subjetividade, adquiriu.
Nós normalmente falamos em subjetivismo para indicar uma opinião que está condicionada pelas particularidades, pelas características desvirtuantes e, portanto, não confiáveis universalmente de cada indivíduo, de cada pessoa. Mas não é neste sentido que o Pietro Baldi utiliza a palavra subjetivista. Já vamos ver. No entanto, eu pessoalmente, nós pessoalmente, isso pode ser encontrado num livro, por exemplo, muito antigo do centro. Tem quase 25 anos, chama-se A Essência da Arte. E é retomado depois, preferimos a distinção nestes termos. Objetivismo versus subjetivismo, ambos limitados. Um porque só vê o polo objetivo, o outro porque está limitado pela imperfeição, pela limitação do nosso psiquismo. E, acima disso, o realismo, não como sinónimo de objetivismo, mas aquilo que vai ao que é essencial, ao que é real, ou seja, àquilo que é universal, àquilo que é permanente, àquilo que não tem princípio nem fim, àquilo que é sempre e universal e intemporalmente válido. Mas, tirando esta questão terminológica, o conceito, o apelo a esta investigação sob as asas do subjetivismo de que o Baldi fala é, a nosso ver, perfeitamente correto e muitíssimo bem exposto. Ora bem, ao falar da intuição, ele diz o seguinte no livro A Grande Síntese. Ao investigador comum, incluindo a grande parte dos cientistas, nunca ocorreu a hipótese de que não haja uma separação entre sujeito e fenómeno. Certo? Que não haja uma separação entre o sujeito que tenta conhecer e o objeto ou conjunto de objetos sobre os quais recai esse esforço cognitivo. E temos aqui, portanto, um método de funcionamento mental, de investigação e tentativa de explicação dualista. Certo? Ele propõe outra coisa e propõe de um modo tão magnífico, na grande síntese, que me permitam que leia algumas partes. Tomando como ponto de partida a negação e a dúvida, a ciência colocou uma barreira insuperável entre o eu e o fenómeno. O eu que observa ficou, sempre e completamente, estranho ao fenómeno, tocando apenas pelo meio insuficiente dos sentidos. Nunca o cientista, e agora isto aproximamos mais, nunca o cientista abriu a sua alma para que o mistério enfrentasse o mistério e pudessem eles comunicar-se e compreender-se. Jamais pensou que fosse necessário amar o fenómeno, transmutar-se no fenómeno, observando e vivendo. Jamais cuidou de transferir o próprio eu com a sua sensibilidade para o centro do fenómeno e estabelecer não só uma comunhão, como uma verdadeira transfusão de alma. E mais adiante, isto está na página 24 da edição que eu tenho, que aliás acho que já não circula, portanto também não é importante, e mais adiante diz: somente entre semelhantes é possível haver comunicação.
E para compreenderes o mistério que existe nas coisas, deveis saber descer ao mistério que está dentro de vós. Ora bem, ele convida aqui, portanto, a um esforço que, não ignorando o mundo externo, porque o conhecimento sistémico, integral, holístico, embora ele não use aqui essa palavra, porque ele propugna, não ignora o mundo físico externo. Mas propõe que, antes de tudo, nós façamos uma viagem dentro de nós, descendo, ou talvez melhor subindo, peço desculpa, acedendo a outros níveis de consciência que não a mentalidade comum. Ou seja, a uma capacidade unificadora, a uma capacidade de identificação entre o sujeito que somos e aquilo que nos rodeia e que normalmente consideramos como objeto, como oposição a nós. Mas com o qual nos é possível identificarmos, com o qual nos é possível unirmos, dando origem a um conhecimento vivencial, a uma identificação entre o conhecer e o ser. Este método intuitivo que ele propugna implica, pois, o despertar, a utilização consciente, teremos que falar melhor disto, a utilização consciente de um nível mais profundo de ser que quebra as barreiras entre sujeito e objeto. Na cognição normal, com a mente comum, nós vemos como sujeito. E externamente, com um muro, com uma barreira, com uma distância, com um abismo, há objetos, há fenómenos, há coisas, há situações que tentamos compreender. Aqui busca-se compreender, mas preenchendo, iluminando esse abismo e passando-se a ser, passando-se a estar em unidade com aquilo sobre que recai o nosso conhecimento. Isto prende-se com a sua concepção monista. Ou seja, todos partilhamos a mesma substância. Todos partilhamos o mesmo ser. E, portanto, há um nível, mais além de todas as diferenças de forma material, de aparência superficial, no qual somos unos, por partilharmos a mesma vida, o mesmo ser, a mesma consciência. E quando chegamos a esse nível de identidade, a esse nível de comunhão, a esse nível de semelhança, essas barreiras deixam de existir. Há barreiras físicas, há barreiras emocionais, há barreiras mentais. Mas depois há o nível a que ele chama, e quanto a mim bem, intuição, em que essas barreiras cessam. Certo? Estamos no nível do conhecimento unificador, que é aquilo que nos permite um conhecimento real, um conhecimento profundo, um conhecimento do âmago, da essência, da verdade interior das coisas, primeiro. E agora, muito importante, e que nos dá um conhecimento unitário, um conhecimento integral, um conhecimento sintético. Aqui começa a entrar num outro aspecto muito importante por eu referido. O conhecimento comum, certo? Humanas ou camamanas da teosofia,
vê as coisas separadamente. E pode vê-las, eventualmente, com muito pormenor. Pode dissecá-las, pode analisá-las, pode parti-las, pode vê-las ao microscópio, etc. Mas perde-se num labirinto de detalhes. E temos aqui o que, aliás, não apenas no domínio da ciência, no sentido amplo, como esforço de conhecimento, mas em todos os setores da nossa vida. E também deve-se dizer, em tanto do que hoje é chamado de espiritualidade, e New Age e essas coisas todas. Os especialistas, certo? Sabem, ou talvez saibam, não sei, muito de um aspecto em particular. Certo? São especialistas de geologia, ou de, sei lá, ou de informática, ou de química oceânica, não sei se há, não dá, biologia oceânica. Ou de fazer 8 e 88 com os chakras, o que eu duvido. Né? E essas coisas todas. Certo? Mas onde falta qualquer conceito global, unitário, qualquer noção de sistema que explique o todo e que permita encaixar essa pequena parte sobre a qual se concentrou toda a atenção, certo? Nesse todo. Os antigos magos da Pérsia, não sei o quê, eram astrologia, medicina... Exatamente. E por isso é que eram magos. No sentido quer de magos grandes, quer no sentido de professores, magistrais. Ora bem, daí, já agora, que ele fala, esta é uma expressão composta, mas bastante elucidativa. Ele usa alguns, talvez, mas digo sob reserva, no seu livro A Civilização do Terceiro Milénio, mas digo sob reserva, pode não ser, na intuição sistemática, racionalmente controlada. Isto é uma frase um bocadinho quilométrica, mas podemos, para simplificar, dividi-la em 3 partes. Intuição, uma intuição que é sistemática e que é racionalmente controlada. Já aludimos ao conceito de intuição, quer nesta sessão e neste curso, quer, se bem se lembram, em muitas exposições que fizemos em outros domínios. Eu não diria que na maioria, mas pelo menos uma boa parte dos cursos, nos habitual, explicarmos o que é que entendemos por intuição. Está ali uma luz a oscilar. Bem, sistemática porque conduz a este conhecimento integral, unitário, sistémico. Mas também sistemática. E isto agora é muito importante, não mais importante do que o que já foi dito, ressalvo, mas importante porque ainda não houvermos referido, ainda não tínhamos referido, porque é um esforço continuamente renovado. Certo? Ou seja, não basta ter um momento intuitivo e depois voltarmos para sempre à nossa mentalidadezinha comum. Certo? Ou seja, tem que haver um esforço sustentado, continuado, de conseguir aceder a esse modo supraconsciente
para entendermos o mundo, a existência e todas as manifestações do universo, da vida, da existência. Isto aqui permite-nos introduzir vários aspectos relevantes a propósito desta noção que acabamos de referir de uma intuição sistemática. Como se pode ver logo a seguir, eu hei de enviar por mail cópias não só desta parte que eu li nos pequenos certos da grande síntese sobre a intuição, certo? Como daquele capítulo que eu referi da ascese mística. Pode ser que mande outras coisas a propósito desta aula, mas pelo menos estes 2 certos mandarei então. Bom, logo a seguir a um certo que eu disse há pouco, ele pergunta: compreendereis-me? Nem todos o poderão. E depois ignoram o princípio do amor, ignoram que a matéria, em cada forma sua, ainda na mais ínfima, é mantida, guiada, organizada pelo Espírito, que em diversos graus de manifestação existe por toda a parte. Eu não resisto a ler mais um bocadinho. Para compreender a essência das coisas, deveis abrir as portas da alma e estabelecer essa interior comunicação entre espírito e espírito. Deveis sentir a unidade da vida que emana todos os seres, do mineral ao homem, com trocas e interdependências impostas por uma lei comum. Deveis sentir este liame de amor com todas as outras formas da vida, porque tudo, desde o fenómeno químico ao fenómeno social, mais não é do que vida regida por um princípio espiritual. Mas, cinjamos à primeira afirmação de que eu li, nem todos entenderão a intuição. Não é que não tenhamos todos potencialmente acesso à intuição. Só que nem todos a despertamos. Nem todos a desenvolvemos para que ela não se manifeste apenas numa ou noutra ocasião fugaz. Chegar a aceder, primeiro, chegar a aceder frequentemente, com alguma continuidade, ao nível cognitivo e vivencial da intuição, requer um esforço. Certo? Ou melhor, requer esforços, podemos considerar como próximos e remotos. Certo? Vou começar pelos remotos. Para chegar à intuição, é preciso ter sensibilizado o nosso ser. Certo? É preciso ter afinado cordas muito subtis dos instrumentos de que dispomos. Certo? Nós só tocamos, habitualmente, frequências vibratórias muito baixas, muito densas. Certo? O resto, os nossos ouvidos não ouvem, os nossos olhos não veem. A nossa compreensão parece deparar-se com o nada. Certo? Porque não temos sensibilidade para isso. Essa sensibilidade conquista-se pelo esforço de compreensão e de amor. Ambos são indissociáveis. Certo? O indivíduo que quer só conhecer, sem amar, nunca chegará à intuição. Ou pelo menos a uma intuição continuada. Eu quero conhecer muito uma coisa, para fins mundanos, para brilhar na televisão, ou escrever um livro, ou dar uma aula, não sei o quê. Certo? Isso pode-me fazer um indivíduo muito inteligente, intelectualmente dotado, etc. Mas não chega ao nível intuitivo. Porque lhe falta o amor. Lhe falta aquela capacidade de se identificar com tudo e todos.
E é quando nos tendemos a identificar com tudo e com todos que nós queremos conhecer o mistério grandioso, imenso e total do universo e da vida e não uma pequena curiosidade. E é quando nós queremos um conhecimento que não seja apenas de uma curiosidade, de uma espécie de hobby ou de lazer, palavra estúpida a meu ver, mas sim algo de essencial, por ser útil para a vida de tudo e de todos nos seus anseios mais profundos e mais permanentes. É isso e só isso, e persistentemente isso, que nos abrirá, que nos chega a abrir as portas da intuição. Está dito nos Evangelhos: batei e abrir-se-vos-á. Mas se nós passarmos ali na rua e fizermos um leve roçar na porta e seguirmos adiante porque aquilo não nos interessa muito, primeiro, não é muito provável que se nos abra. E ainda que se nos abra, quando se abrir nós já não estamos lá. Já estamos noutra. É preciso bater com autenticidade. Bater para que se ouça. E bater de quem quer realmente entrar. E não apenas porque sim. Porque calhou. Porque íamos a passar ali. Porque olha que giro que é aquela porta. Ou que giro que é aquela porta, segundo disse uma amiga minha que trabalha comigo, ou que está no café onde eu vou comer um bolo. Fiz-me entender nisto. Segundo, isto é muito, muito importante também, é necessário para que a intuição funcione ter uma quase violência de conhecimento. A tal violência com que se conquista o reino dos céus, mais uma vez nos termos evangélicos, tão caros ao mal. E ele dá muitos exemplos na sua obra, ao qual eu poderia acrescentar outros. De grandes descobertas científicas, de grandes construções filosóficas, de grandes criações artísticas, que tiveram isto em comum. Implicaram um enorme esforço prévio ao nível mental. Um grande trabalho prévio. Na mensagem de Pessoa, há esta frase: os deuses vendem quando dão. E assim é com o conhecimento, entre aspas, divino. O conhecimento divino é-nos dado, mas compramo-lo. Compramo-lo com o preço do esforço, da dor, que em grande medida é aquilo que nos sensibiliza, porque sem o martelo da dor nós continuamos a ser as pedras brutas, que tantas vezes, mesmo apesar disso, ainda somos. E de facto, o verdadeiro conhecimento paga-se com a moeda mais vasilhosa de todas, que é o amor e o palpitar do nosso coração e o gemer, entre aspas, da nossa determinação e do aguçar da nossa inteligência. Tenho falado nisto muitas vezes sem ser a propósito do balde. Certo? É, a meu ver, estulto, certo? Ficar à espera que nos caia uma inspiração ou uma intuição enquanto dormimos a cesta à sombra da bananeira ou de outra coisa qualquer. Certo? Há aquele ditado: ajuda-te para seres ajudado. Certo? A intuição vem, pode vir. Mas quando maceramos a nossa mente através do esforço, é aí. Porque isso, há uma razão de ser para isso. Há uma razão de ser para isso. A mente comum torna-se forte e emite uma nota à qual um modo cognitivo superior pode responder. Lançou, digamos, o seu SOS visível e audível. Certo? Eu, se estiver naufragado, das duas uma, ou ele não me quer salvar,
E então digo, epá, e pronto. Ou eu tenho que tentar de todas as formas, falando, gritando, esbracejando, fazendo sinais, para virem lá de cima, percebe-se agora lá de cima, veja-se a imagem do lado de cima, me verem e vir lá um helicóptero, ou um barco, ou não sei o quê. O mesmo aqui. Este aspecto relativamente inferior da mente tem que se esforçar e esforçar muito para se tornar receptivo e, antes disso até, para que a sua nota ressoe e haja identificação e encontre ressonância no modo cognitivo superior. E assim temos todos os relatos dos grandes génios que referem o fenómeno da intuição, o fenómeno daquela espécie de relâmpago cognitivo ou criador. Certo? Faço-me entender nesta imagem do relâmpago. O relâmpago é fulgurante. Não é uma sucessão de coisas. Aquilo faz luz naquele momento. Certo? Bem, mas os relâmpagos não surgem do nada. A gente só vê o relâmpago, mas há causas que levam àquele relâmpago. E esse relâmpago são testemunhos repetidos. Foi depois de muito esforço. É o Einstein que passa anos a tentar encontrar uma explicação, não é? Através do uso da sua mente. E numa altura que se fez silencioso, epá, aqui está. Mas ele primeiro fez aquele esforço. Certo? Mas esse esforço, e agora começa a reaproximar-se, tem que ser sistemático. Certo? Nós não nos podemos contar com uma intuição uma vez na vida. Não é? Também aqui há um problema, às vezes, nos meios ditos espiritualistas. A pessoa teve lá uma vivência um dia, boa, mas pensa que esgotou aquilo quando o universo é imenso e faz daquilo a sua vida e não quer saber de mais nada porque eu sou um grande, sou um iluminado, sou não sei o quê. Certo? Não. Tem que ser sistemático. Até que a intuição, um dia, seja o nosso modo de ser e de conhecer e de nos correlacionarmos com os outros, habitual e não uma coisa que lá quando o rei faz anos, mesmo um rei num país monárquico, não é o nosso, não é? Porque em Portugal, enfim, também temos um rei, mas não faço ideia quando é que ele faz anos, pelo menos acho que não é público, não é? Há pessoas que gostam muito dos aniversários, não é? Eu não digo muito, mas enfim, pode ser que as pessoas mais dadas a celebrar os aniversários saibam quando é que é o aniversário do nosso rei não efetivo, mas enfim, não conta muito. Ora, e agora, irracionalmente controlado. Ou seja, dizia eu, mas talvez deva dizer melhor, isto respondendo, sendo um esforço de responder à tal objeção que se pode pôr ao subjetivismo. Ou seja, ele diz, não basta a intuição. Porque nós estamos neste mundo objetivo, essa intuição tem que ser recebida e tem que ser reduzida à nossa mentalidade comum e desdobrá-la, entendendo a sua lógica, explicando-a para nós mesmos e depois para os outros. Vendo se aquilo que vem num relâmpago, num lampejo, num fulgurar, depois de decomposto, é mesmo aquilo que parece ou não. Se aquilo que está a luzir, quando vamos analisar, quando vamos lá para o microscópio e para os testes, é mesmo o ouro, é mesmo o diamante que parece ser, ou se é apenas um bocado de latão, ou uma coisa assim que está ali a estrelar. Acho que é o que se diz. Fiz-me entender nisto? E, de facto,
este trabalho de controle racional e de desdobramento em termos mentais e operativos do que vem num lampejo, num relâmpago de intuição, é um trabalho que pode ser prolongado e que também implica muito esforço. Eu dei aqui muitas vezes, às vezes gostava de não ter falado, já tenho, aquele exemplo de um grande compositor de música erudita, que foi o Robert Schumann. Tem uma história curiosa, que eu já contei aqui também, e há, sei lá, metade das pessoas conhecerá, a outra metade não. O Robert Schumann foi casado com uma pianista e até certo ponto compositora famosa, que era Clara Wieck e depois Schumann, pelo seu casamento. Curiosamente, ela até foi mais conhecida durante parte da sua vida do que ele próprio. Ela era uma pianista talentosa, não é? E ele, com os exercícios para poder tocar mais, teve lá uma lesão nos dedos e, portanto, era quase só compositor, não é? Conta-se um episódio que ele, sendo um grande compositor, uma vez foram lá ao Palácio Real, uma coisa assim, tocar. Ela lá tocou com grande brilhantismo e o rei perguntou ao senhor, que era um compositor brilhante, então, e você, toca algum instrumento? Género, como se ele fosse um... Estas coisas acontecem. Bem, mas adiante, a história, que aliás é muito bonita, da relação entre os dois, mas não posso aqui pôr parentes dentro de parentes. A história curiosa é esta, é que essa Clara Schumann tocou uma vez em conjunto, isto é mais insuspeito, com uma figura que falamos aqui muitas vezes, que foi Helena Blavatsky, que era ela própria também uma pianista notável. Não é? E, portanto, houve uma vez em que tocaram em conjunto, em público. A Clara era bastante mais velha do que a Helena, ou seja, nasceu, sei lá, não sei agora de memória, mas sei lá, tinha mais 30 ou 40 anos, portanto, a Helena Blavatsky era uma jovem e ela já seria uma pessoa na sua idade, na sua maturidade, ou até porventura mais. Bom, mas então, este Schumann, não vem agora, isto foi um parente, juntando, e ele um dia acordou, conta ele, e ouvia um acorde. O que é um acorde? Alguém sabe? Um acorde? É um conjunto de notas. Exato. Mas só um conjunto de notas. A pessoa pode estar 50 horas a tocar um acorde, não é? Por exemplo, num órgão. Não é? Algumas músicas... Bem, não é? New Age são assim um bocado, não é? A pessoa fica ali e tal, deve estar a fazer as contas do mês e pronto, aí mais. Estou a brincar, mas é razão um pouco, não é? Bom, um acorde. E ele levantou-se e disse, e escreveu horas e horas de música que era um desdobramento que estava contido só naquele acorde. E assim é. De facto, o que caracteriza a intuição é não só esse relampejar, mas também o jorro impetuoso que é. Certo? Eu não vou dizer aqui, porque não é rigoroso, que transcende as fronteiras de espaço e de tempo. Devemos ser cuidadosos nesta afirmação. Transcende, sem dúvida, barreiras de espaço e de tempo, tal qual o conhecemos na nossa experiência comum, o que não quer dizer que não tenha o seu tempo próprio. Só que é um tempo aceleradíssimo relativamente ao nosso. Certo? Isto explica, aliás, é a mesma coisa que explica, eu já o terei dito aqui, aquela revisão post-mortem. Certo? Aproveito para dizer, publiquei há dias no Facebook, a ciência, os cientistas acabam de chegar a uma conclusão, há muito, referida nomeadamente pela teosofia, que é que o cérebro ainda continua a funcionar um tempo relevante depois de parar o coração, isso tudo, não é? Mas diz depois, num espaço de minutos, o indivíduo tem uma revisão completa da sua vida. E a pessoa pode dizer assim, não, isto é estúpido. Então como é que ele em 5 ou 10 ou 15 minutos revê uma existência de dezenas e dezenas de anos?
resposta é esta, do ponto de vista teosófico. Porque, nessa ocasião, pela primeira vez em quase todos os indivíduos, há consciência cerebral ainda restante, ainda residual, une-se a tríade superior, a tríade imortal. E, portanto, funciona não o nosso cérebrozinho e a nossa mentalidade comum, mas algo muito superior. E que pode, no que para nós são 5 minutos, fazer a revisão completa e entender o encadeamento de causas e efeitos de toda a nossa existência. É exatamente o mesmo que faz com que um acorde se desdobre depois em horas de música, uma sinfonia. A intuição traz depois esse julgo imenso. Parece-nos um instante, mas é um instante tão carregado que quando nós depois vamos tirar todas as implicações, todas as decorrências, todos os problemas, aquilo paramos com um universo imenso. Faço-me entender nisto. Isto é uma das características da intuição. A outra é a pujança do pensamento e da consciência nessa altura. Certo? Nós normalmente fazemos as coisas com esforço mental. Estou agora a falar mental. É claro, também com esforço físico. Esta conclusão, a outra, agora deixa ver também não sei o quê e tal, e a inflação vai aumentar 1,7, mas não sei o quê e tal, e esconde e tal, e subeja e multiplica por isto e por aquilo, mas há a contar também. Certo? Mas este tipo de consciência é titânica, é pujante, é quase ilimitado. Quase. Eu sublinho muito o quase. Certo? As dificuldades e as barreiras são quebradas. Há uma lucidez imensa, quase esfera. Há uma espécie, o indivíduo está como tomado por uma espécie de fogo. E tem qualquer coisa de sagrado, com efeito. Tem qualquer coisa de fogo sagrado. Toca-se o fogo dos deuses, o fogo que prometeu naquele momento. Está na nossa mão. E aquilo parece tão denso, tão impenetrável, tão complicado e questionável. Aflora-nos com uma nitidez, com uma clareza que nos surpreende, como se, por exemplo, eu tivesse os óculos sempre embaciados e de repente os limpasse. Não é? E tudo surge com uma nitidez completamente diferente do que existia antes. Certo? O indivíduo, pois... Antes não era nitidez. Como? Antes não era nitidez. Onde antes não havia nitidez, exatamente. O indivíduo, pois, que tem com mais frequência este nível cognitivo de intuição espiritual, certo? Tem dentro uma espécie de aceleração que é consumidora. Nós vamos desenvolver esses aspectos mais na aproximação. Eu já calculava que não conseguíssemos dizer tudo. Certo? Ele tem uma alta voltagem dentro dele. Ele tem um motor, tem uma corrente elétrica, tem uma bisga. Certo? Totalmente diferente da lentidão do pensamento, das associações mentais comuns. Ele já lá está. Faz-me entender com isso, ele já lá está. Com a mentalidade comum, ainda vamos aqui, pois, e a seguir, depois juntando isto. Não, ele já lá está. Certo? Há aqui uma coisa curiosa. Muitos dos grandes génios da ciência, da filosofia, da religião, da espiritualidade, da arte, etc., muitos eram impacientes. Certo? O Wagner era impaciente, a Helena Blavatsky era impaciente, o Einstein era impaciente. Pronto, não, agora não vou fazer aqui a família dos impacientes, não é? Bom, parte dessa impaciência pode ter a ver com isso. Eu vou aqui a andar com dificuldade e passa aqui o campeão dos 100 metros barreiras, não é? E, além de passar por cima de mim, uma das barreiras, porventura, já vai lá ao fundo, não é? Bem,
E se houver sempre esta desproporção, não é? Um vai já lá ao fundo, já lá está no fundo, não é? Como a lebre e a tartaruga, não é? Pode haver aqui um riff-raff, como dizem os espanhóis, não é? E isto, atenção, eu agora já estou a dizer assim coisas separadas que vamos desenvolver na próxima sessão, porque já estamos a tender para o final desta. Isto consome, certo? Volto aqui à questão da prática que eu referi. Deixa eu passar. Esta concentração mais intensa, esta contemplação mais permanente, esta atenção mais plena, tem os seus custos, certo? Tem outro desgaste, como em tudo na vida, certo? A pessoa que se levanta às 5 da manhã e se deita às 2 da manhã, não é? Trabalhar, não é? Obviamente tem mais desgaste do que a pessoa que se levanta quando lhe apetece, não é? Se depois vai dar um passeio e beber um sumo ou uma cerveja e não sei o quê, vai fazer umas coisas que gosta e depois deita-se outra vez cedo porque não tem que fazer. É claro que é uma vida menos proveitosa, menos eventualmente, não é? Mas muito menos desgastante. Mas é morna. Como? É morna. É morna, não é? Não consome. Pode não ser bem uma vida. Pode não ser bem uma vida, isso é verdade. É uma pseudo-vida, não é? Realmente, grande parte de nós, há pouco disse, grande parte, em geral nós estamos loucos e não sabemos que estamos loucos. Em geral nós estamos mortos e não sabemos que nós não estamos vivos e não sabemos que não estamos vivos, etc, etc. De facto, grande parte de nós somos loucos e grande parte de nós não estamos vivos. Se me faço entender nisto, estou a corresponder ao que a Alexandra disse. Grande parte de nós estamos e respondemos a estímulos. Não é? E cada vez mais, lá vou eu dizer esta coisa, a estúpida, a louca civilização que estamos a construir cada vez é mais isso. Estímulos, todo os tipos de coisas. E as pessoas vão até com uma cenoura atrás, tens de ter sucesso profissional. E agora se entregares não sei o quê, damos-te mais 2 euros, devolvemos-te mais 2 euros no IRS. E a pessoa morre com mais 2 euros. Tratou aquilo, desgastou-a mais, mas pronto, continua, não é? Por causa dos 2 euros. Não é? Eu acho. E agora não quero fazer aqui teoria fiscal, não é? As pessoas já têm tanta chatice, aquela declaração devia ser o mais simples possível. É completamente absurdo que a pessoa tenha que estar a ler e a linha Z permite uma não sei quê, como é que se diz? Uma dedução, e quem comprar um alfinete também tira 0,03, mas se for de prata é 0,004, e se for não sei quê, isso... Oh, mas é verdade, não é? Desgastante. Mas esse desgaste, que parece uma condenação, e em certo sentido é abençoado, é divino, certo? Faz morrer o que em nós deve morrer. E faz nascer o que em nós deve viver, certo? Consume-se aquilo que em nós é apenas lenha e cresce em nós aquilo que é o fogo divino, o fogo do conhecimento, o fogo da vida, o fogo da criatividade. Não é? E quanto mais intensamente arde, mais se consome a lenha, a madeira, o papel, o que quer que seja em que arde. Certo? Esta imagem é uma imagem muito boa. Faz ultrapassar limites mais concretos, densos, não é? mais materiais, mais densos. A pessoa pode não dormir, não tem sono.
não comer, não Pois pode. beber água. Mas sem dúvida, a pessoa quando está tomada de algo, seja de um desgosto ou de uma aflição, mas seja também do talento criador, tem pouca paciência para comer. Vamos aqui pensar. Um de nós aqui era o Beethoven e estava-lhe a passar pela cabeça a Nona Sinfonia, ou o andamento final da Nona Sinfonia. Não vai perder tempo a comer. E estava ali com todos os vagares. Não. E conseguiria dormir? Talvez não. Porque estava aceleradíssimo. Muito pouco. Não é? Estava aceleradíssimo. Reparem que isto é, obviamente, um modelo vivencial que custa, não é? Citei, se calhar, na primeira. Umas pausazinhas. Também. Mas frase do Baldi. Custa ser, acho que já citei aqui, custa ser evoluído de verdade. E quem o tenta ser só por curiosidade, fracassa nos primeiros passos. É preciso coragem para suportar esse embate, essa voltagem, essa aceleração, essa espécie de loucura divina que, no entanto, é porventura a verdadeira lucidez. Porque aquilo vai roçar, vai doer, vai ranger, vai queimar, vai ser uma transformação tremenda. Mas dali ressurge o homem novo, diferente, divino, lúcido, criador, fulgurante, com um campo de visão muito maior. E com essa chama que arde, estranhamente, talvez, a chama do gênio, o fogo do gênio, tem qualquer coisa de estranho, de misterioso, de quase assustador, talvez para o homem comum. Certo? Ou parece um privilégio. Mas não, aquilo está a arder. Está a arder autenticamente, na carne viva de quem o tem. E quando eu digo aqui carne viva, está a arder na carne viva, não é que haja um golpe, não é isso. Nas fibras do ser. Está ali, pelo esforço da vontade, da determinação, do querer, do amor, do sofrimento, da paixão, em ambos os sentidos da palavra paixão. Paixão como sofrimento, mas, e agora usando as palavras do Baldi, notáveis, uma paixão a que nenhum ser humano pode responder, mas a que só o universo inteiro pode dar resposta. É essa paixão imensa que quer o todo. Não é o todo para, como quem quer ser muito rico e quer cada vez mais dinheiro, mas é essa paixão pelo palpitar do todo, que exige muito mais do que o relativo, do que a coisinha, do que a parte, É essa paixão que inflama o gênio e que consome a sua natureza inferior. E agora, se calhar, ficávamos por aqui. Ou melhor, eu fico por aqui, mas quem quiser dizer alguma coisa tem toda a liberdade, até porque hoje não há mais nenhuma aula e, portanto, eu tenho todo o tempo do mundo, não diria, mas tenho bastante liberdade para ficarmos aqui. Alguém quer dizer algo? Bem, eu posso continuar. Aliás, o que eu estou a propor é isso. Agora, continuar, mas mudando de agulha. As pessoas não posso ser só eu Eu sou daquelas pessoas que sinto falta de leitura em relação a algumas das coisas que estão aqui, para depois vir as questões. Ou Muito seja, bem. estou muito verde ainda para me pôr a questionar ou a... Isto é mais uma questão de experiência. Então, Sim. justamente por isso eu reitero que pelo menos um excerto da grande síntese e um excerto da ascese mística eu vou enviar durante esta semana até terça-feira. Sim, esse enviarei. E depois pode ser que me ocorra enviar ainda mais uma terceira parte. Diga. Quando o Zé Manuel falou na racionalidade controlada, eu acho que também é a racionalidade controlada que evita esse tal deslumbramento no eixo. Sem dúvida. Daquela, tive uma experiência, sou uma pessoa, um iluminado,
E é essa racionalidade controlada. Sem dúvida, sem A dúvida. pessoa não se deixar deslumbrar. Isso é muito Um importante. movimento muito fugaz, muito... Não, talvez não seja muito popular hoje em dia, mas é muito, muito importante. E temos que sublinhar isso na próxima Acho que sessão. o Zé Manuel não sublinhou muito. Não, disso, é verdade. acho Mas que por isso é que eu disse que racionalidade- tem que restar coisas para a próxima sessão. Há um provérbio turco que diz: o que ficaria para amanhã se fizéssemos tudo hoje. É verdade. Mas já estava adiantado. O Luís ia dizer. Talvez sugerir, não sei se há algum artigo da Biosofia, que é sobre Já nutrição, agora. etc. Embora depois enverede por outros caminhos. Muito obrigado, Luís, porque é verdade. Há um artigo, e acho que agora não me vou enganar, porque uma vez enganei-me, foi a Ângela, salvo erro. Outra pessoa qualquer, já não me lembro. Não foi a Ângela que já disse. Alguém comprou outra revista. No número 14 da Biosofia, há um artigo que se chama Buldi, mas cujo início, e não só, mas sobretudo o início, é dedicado à intuição e desenvolve-a em modos muito próximos daqueles que é o conceito baldiano de intuição e que já agora, talvez devêssemos ter dito isto, talvez digamos noutra altura, ou digamos, enfim, dizer já estamos a dizer, mas explicamos melhor. Não é o conceito mais comum em filosofia, psicologia e teoria do conhecimento sobre intuição. Diga, João. Não, estava a ouvi-lo. Sim. Foi só expressão. Mais coisas. Uma das maneiras que se calhar dá para trabalhar sistematicamente, ou tentar, a intuição, é evidente que eu acho que esse fogo só acontece. Tem que acontecer. Sim. A pessoa pode trabalhar muito sistematicamente e nunca acontecer. Mas há de acontecer, é outro aspecto. Sim, sim. Todos um dia lá chegarão. Mas Por eu ordem acho- biológica? Como? Por ordem biológica, a natureza da vida? Não, pela pode não evolução? ser nesta encarnação. Ok. Todos lá chegarão no decurso do seu processo evolutivo por muitas encarnações. Mas que uma das maneiras que eu acho que Sim. poderá ajudar é a tentativa de olhar para as coisas de uma forma mais unitária e mais global. Sem dúvida. Eu acho que ter a noção do todo das coisas e do todo integrado, mesmo em ações que acontecem vulgarmente, Isso é imensamente tentar ver o padrão e não ver o ato em si. Pronto. Eu acho que um processo, uma aproximação mais global pode nos ajudar a todos, não é? Nessa sistematização e nessa busca, porque acho que todos será uma busca. A Helena até podia te dar a próxima aula. Porque, a sério, eu não te parece que estou aqui numa ironia, e não, é verdade. Porque estes são pontos que realmente têm que ser tratados na próxima sessão para completar isto. Isso, que era o ponto que referiu anteriormente, que é este, são eminentemente importantes e têm que ser sublinhados. A provocação, Mesmo. a provocação ilusória de determinados grupos de pessoas que, agora disto da história dos New Age, Sim. que acreditam e estimulam o desenvolvimento da intuição, etc., em determinados objetivos, quando não há preparos e surgem os desequilíbrios, isso não cria consequências coletivas para esse tipo de pessoas que Claro se envolvem que nesses meios? Cria Que não um estão desprestígio muito grande, que envolve o justo e o pecador, não é? O pecador e o justo. E é verdade, cria desequilíbrios, porque a pessoa toma por... preparados sequer. Não, e a pessoa toma por sublime aquilo que não é sublime, toma por verdadeiro aquilo que é ilusório. E o ego E então vale mais estar naquele nível estagnado, mas ao menos não anda para trás, não é? Não é como aquele, como é que é, em frente do abismo deu um passo em frente. Mas é verdade, nós aqui temos que saltar o abismo, mas Não assim. não é andar para trás. Não é? Está certo. Bah, Muito obrigado. muito obrigado a todos. Mas, não, eu disse isto, tudo o que a Helena disse foi bastante...